pessoal, hoje a nossa aula vai ser sobre termodinâmica, tá certo? Porque tudo que a gente estudou até aqui também é termodinâmica, mas aqui agora a gente vai estudar ciclos, né, termodinâmicos, tá? E a gente vai utilizar toda a teoria que a gente estudou até aqui, tá certo? Bom, o que a termodinâmica ela estuda, né? Ela estuda transformações das relações existentes entre os tipos de energia, a energia mecânica e a energia térmica. Então, a termodinâmica, basicamente, ela vai correlacionar a energia mecânica com a energia térmica. Desde o movimento das moléculas de gases, né, relacionado com a energia mecânica, até também a conversão da energia térmica em uma energia mecânica. Certo? Mecânica efetiva mesmo, por exemplo, a combustão que leva o movimento do carro, né? Então, tem uma relação de energia mecânica microscópica, que está dentro do sistema termodinâmico, e também a energia térmica, né, que está relacionada com esses fenômenos mecânicos microscópicos, ela também pode transformar o quê? Em uma energia mecânica macroscópica, que é o quê? O carro andando, a locomotiva, enfim, todos os fenômenos que levam ao movimento, né? Ou alteração da energia mecânica do meu sistema, tá certo? Bom, então, aqui, a gente vai começar hoje a falar o quê? Um princípio em que correlaciona o calor e um trabalho mecânico, certo? Então, esse calor vai ser convertido em trabalho. O que é o trabalho? O trabalho nada mais é do que a ação de uma força que faz com que um objeto desloque, certo? E o que isso ocasiona? Ocasiona que esse objeto ele sai do seu estado inercial, né? Então ele sai de um estado de energia para outro estado de energia mecânica, certo? Então eu vou transformar calor em trabalho mecânico, e esse trabalho mecânico pode ser dado como alteração da velocidade do meu sistema. Por exemplo, um motor de um carro, ele fornece calor, esse calor, parte desse calor é transformado em trabalho, né? Ou seja, altera a inércia do carro. E o calor também, dentro do meu sistema termodinâmico, ele causa o quê? A variação da energia interna, né? A gente viu isso na aula passada. O que era a variação da energia interna? Se o meu sistema recebe calor, varia a temperatura, e a energia interna está diretamente ligado com a variação de temperatura, né? A gente viu, na aula passada, que a energia interna de um gás perfeito é 3 meios de nRT, ou seja, se eu forneço calor, varia a temperatura e varia a energia interna. Então, eu posso ter um processo de fornecimento de calor, parte dessa energia térmica, que é o calor, vai ser transformada em trabalho, e parte dessa energia, essa energia térmica que foi adentrada no meu sistema físico, vai causar a alteração da energia interna, tá certo? Esse aqui é o primeiro caso. Forneço calor, princípio de conservação de energia. Parte desse calor vai transformar em trabalho, e a outra parte vai alterar a energia interna do meu sistema físico. Vai acontecer também, em algum processo físico, que eu vou fornecer calor e eu não vou ter variação de energia interna. Eu vou ter somente trabalho mecânico, que seria o ideal, né? Imagina se eu conseguisse pegar todo o calor e transformar em trabalho. Mas isso é possível somente em uma etapa do processo termodinâmico, tá? Então, no geral, eu não consigo transformar todo o calor em trabalho, tá certo? Mais para frente a gente vai falar sobre isso. Mas uma etapa do processo termodinâmico pode acontecer de que todo o calor é transformado em trabalho. Vai ter etapas que parte do calor vai ser transformado em trabalho e variação de energia interna. E vai ter processos termodinâmicos e que todo o calor fornecido, ele vai causar somente a variação de energia interna, não vai ter trabalho associado, tá certo? Bom, uma pergunta para vocês. Vocês vão falar se é verdadeiro ou é falso. O que vocês acham? Quando eu forneço calor e é convertido em trabalho, isso significa o quê? Que meu processo está com temperatura constante ou ele está com temperatura variável? O que vocês acham? Não sabem? Lembra lá da aula passada? Que a energia interna é 3 meios de nRT? Ou seja, a energia interna depende somente da temperatura. Então, já antecipando aqui a próxima aula, um processo que a gente vai chamar isotérmico, o calor ele é inteiramente transformado em trabalho. Por quê? Se é isotérmico, a temperatura não varia. E a energia interna, consequentemente, também não vai variar. Tá certo? Bom, então, em resumo, o calor ele pode ser transformado em trabalho e também pode variar a energia interna. Vai ter processo que todo calor vai transformar em trabalho e vai ter processo que o calor fornecido ou retirado simplesmente vai alterar a energia interna. Lembrando, pessoal, que esse trabalho é o trabalho do gás, tá certo? Das moléculas ali dentro, certo? Esse trabalho ele pode ser positivo e também pode ser negativo, tá certo? Eu vou falar adiante. Bom, então olha só, vamos pegar aqui, ó. No livro estava errado aqui, mas depois eu até tirei aqui. Ó, imagina, eu tenho um sistema aqui, T1, com a temperatura T1,
O que acontece? De T1 para T2, aumentou a temperatura, né? Olha só, as moléculas aqui, elas estão mais, esquematicamente, mais lentas, né? Menos agitadas. E em T2, elas estão mais agitadas. O que acontece, então, quando você fornece calor? Ou melhor, quando você tem um sistema com temperatura T1 maior que T2, ele passa de T1 para T2. Eu vou variar a energia interna do meu sistema. Ou seja, a variação da energia interna do meu sistema é positiva. Porque se eu fizer a continha... Deixa eu ver se a gente fazer anotação aqui. Não tem. Eu estou sem quadro hoje, tá? Então, se eu fizer a energia interna antes e calcular a energia interna depois, e fazer a variação que é o final menos inicial, a gente vai ver que a variação da energia interna é o quê? Ela é maior que zero, tá certo? Bom, em outra situação, eu vou ter o seguinte. Eu tenho T1 e T2, certo? Bom, a gente nota que T1 tem temperatura maior do que T2. Então, se meu sistema passa de T1 para T2, variou a energia interna, só que ela variou negativamente, né? Por quê? A energia interna depende da temperatura. Se eu calcular a energia interna final, que é o T2, menos a energia interna inicial, que é o T1, a gente vai ter que a variação é o quê? Negativa. Tá certo? Então, a energia interna está diretamente ligada com o quê? Com a temperatura. Uma outra situação. Imagine que eu tenho um cilindro com moléculas, né, de gás perfeito, né? Elas estão aqui agitadas. O que acontece se eu fornecer calor aqui? Alguém sabe me dizer? Essas moléculas vão agitar mais, não é isso? Se essas moléculas vão agitar mais, elas vão colidir mais com a superfície, né, em que ela está contida. E se esta... Então, olha só. Se essas moléculas começam a receber uma energia interna, calor, vai variar a energia interna dele, né? E se, vamos supor, que essas moléculas começam a chocar mais na superfície, pode acontecer se essa tampa aqui ela for uma tampa móvel, o que vai acontecer? Ela vai subir, né? Alguém já viu ali quando você coloca água para ferver, começa a agitar a água e a tampa da panela começa a subir? Um pistão de um carro é mais ou menos isso aqui. Acontece a combustão, o sistema ali é exotérmico, né? Recebe calor, e as moléculas começam a expandir, a levantar o quê? Levantar esse cilindro, esse pistão, né? Que fala, né? O pessoal que entende mais de mecânica do que eu, vai levantar isso aqui, ó. Bom, então se as moléculas exercem uma força e tem um deslocamento, o trabalho é força vezes deslocamento. Ou seja, eu transformei energia térmica em energia mecânica, tá? Ou seja, se a força está na direção do deslocamento, o que acontece? A força favorece o deslocamento, certo? Então o trabalho do gás, ele é positivo. Ou seja, o gás ele está o quê? Expandindo e fornecendo energia mecânica, certo? Só que lá na combustão do carro, esse pistão aqui, ó, ele tem que voltar, não tem? Então, o que vai acontecer? O gás aqui, ele continua exercendo uma força ali, porém, quando eu vou ter uma alavanca mecânica que vai fazer com que ele desloque ao contrário. Tá vendo que a força está para cima ainda e o deslocamento para baixo? Então, a força desfavorece o deslocamento. Então, o trabalho do gás aqui é o quê? Negativo. Então, na expansão do gás, o trabalho é positivo, força vezes deslocamento, e na compressão do gás, o trabalho é negativo, tá certo? Por quê? Porque a força é ao contrário ao deslocamento, ok? Bom, pessoal, e a gente falou então aqui, energia interna, né? E trabalho de um gás. Agora a gente vai falar do que é o simples, que é o calor. Quando eu forneço, quando o meu sistema altera a temperatura positivamente, ele está recebendo calor, então o calor é positivo. A gente estudou isso aqui, né? Quando a gente calcula o calor específico. Quando o meu sistema ele varia a temperatura negativamente, ele está perdendo energia térmica, ou seja, ele está variando a energia interna dele e perdendo calor. Então, nos dois casos, ele varia a energia interna e recebe calor. Aqui, nesse caso aqui, do trabalho, ele pode variar a energia interna também, mas também tem um caso que é restrito, né, que ele pode não variar a energia interna, que é um caso particular. Tá? Mas o que a gente nota aqui nesses três processos? Que variação de energia interna, trabalho e calor, eles estão correlacionados. Certo? Se eu forneço calor, meu sistema varia a energia interna, a gente viu. Né? Se eu forneço calor ou perde calor, meu sistema contendo uma tampa móvel, meu sistema realiza trabalho positivo ou negativo. Então, se ele recebe calor, ele realiza trabalho positivo, certo? E se meu sistema... Aqui, mais uma vez, é redundante, né? Aqui é o meu sistema recebendo ou perdendo calor. Ou seja, varia a energia interna. Então, essas três grandezas, que é calor, energia interna e trabalho, elas estão correlacionadas, certo?
Aqui, eu acredito que vocês já tenham visto, mas só para dar uma reforçada, é o seguinte, se o corpo A tem temperatura igual ao corpo C, e se o B tem temperatura igual ao corpo... Se o B tem temperatura igual ao corpo C, o A vai ter temperatura igual ao corpo B. Essa relação aqui, é meio que até filosófica, né, um axioma e tal, ela é a lei zero da termodinâmica que define o equilíbrio, né, o equilíbrio térmico, que é fundamental para a termodinâmica, que todos os objetos eles tendem a entrar em equilíbrio, certo? Bom, mais uma vez, voltando àquela relação, só para a gente enunciar a equação da termodinâmica, que é a primeira lei da termodinâmica, né? E ela obedece ao princípio da conservação. Nossa, meu mouse está acabando a bateria. Ele obedece ao princípio da conservação de energia, tá? Então, por exemplo, se eu forneço calor, parte dele é transformada em trabalho e parte vai a energia interna, ou seja, aumenta a temperatura. Ou se eu perco calor, parte vai ser um trabalho sobre o gás ou sobre as moléculas e parte varia a energia interna. Então, eu tenho que obedecer esse princípio da conservação de energia. Ou, se eu não tenho variação de energia interna, então todo calor recebido ou perdido, ele é convertido em trabalho, tá? Ou, se meu sistema não realiza trabalho, todo calor é transformado em variação de energia interna. Então, o princípio de conservação de energia, ele tem que ser válido, ok? Pessoal, olha só, eu estou sem quadro hoje, e eu tentei até colocar, não sei se tentaram notar aqui, eu tentei colocar uma câmera do celular e fazer algo aqui em paralelo para fazer no caderno, mas deu microfonia, não sei porquê, eu desliguei aqui. Mas o que eu quero que vocês façam? Façam esse exemplo aqui, que é o quê? Que o gás, né, olha só, meu sistema aqui, ó. Um gás recebe de uma fonte térmica calor igual a 10 calorias. Então, ou seja, o meu gás, ele está recebendo 10.000 calorias, desculpa, tá? Essa energia, além de produzir aquecimento do gás, provoca uma expansão. Consequentemente, realização de trabalho equivalente a 600 calorias. O que vai acontecer aqui? Eu não vou fazer, mas vocês façam assim que puder, tá? A aula que vem a gente já vai ter o quadro. Olha só, eu não vou finalizar a aula até alguém não responder. Se eu forneço 100 calorias aqui, desculpa, se eu forneço 1.000 calorias e 600 calorias é transformada em trabalho no gás, o que sobra das outras energias que foi fornecida? Lá no pré, minha filha sabe. Se eu forneço 1.000, 600 é utilizado para transformar em trabalho, o que acontece com o restante da energia? Se eu forneço 1.000, 600 vai utilizar para trabalho do gás. Ou 400 seja, calorias. Oi? 400 calorias. Mas o que vai acontecer com essa energia? Ela vai... Ela vai dissipar? Sim, ela vai dissipar. Mas antes de dissipar, o que acontece? É o calor interno? Isso, quem falou? Alexandre. Isso aí, Alexandre. Se eu forneço 1.000 aqui, 600 aqui é utilizado para o gás expandir, ou seja, vai acontecer os 400 joules, calorias de quê? De variação de energia interna, ou seja, o meu sistema vai o quê? Aumentar a temperatura. Se eu parar de fornecer calor, vai dissipar, realmente dissipa. Ou seja, a lei é válida. Então, com essa equação básica aqui, que deu-se o início de projetos de motores. Você fornece energia térmica, você tem o trabalho realizado, que é o trabalho mecânico, ou seja, o quanto esse gás expandiu e empurrou o pistão, e a outra parte da energia é o quê? Variação de temperatura. Quanto, por exemplo, no motor mecânico, eu acho que o Cauã, eu já vi foto dele com trator, com moto, ele que deve gostar disso, né? Quanto mais trabalho e menos variação de energia interna, melhor seu motor, né? Quanto menos aquece seu motor, melhor. Certo? Com certeza. Então, basicamente, a primeira lei da termodinâmica é isso aqui. Você fornece calor, parte transforma em trabalho, e o restante é o quê? Destinado à variação de energia interna. Ok? Então, agora um outro exemplo. Um gás, ele é comprimido, tá? A geladeira, ela comprime gás, tá? Se esse gás é comprimido, ou seja, o trabalho dele é menos 500 joules, tá? E esse sistema, tá vendo? Ele perde 600 joules. Quanto que variou a energia interna do meu sistema? Jogo nessa equaçãozinha aqui, ó. Né? Não é isso? Olha só, menos 500 vai dar mais 500, né? Ele tem um negativo aqui, ó. Menos 500, mais 500. E de calor, ele perdeu menos 600. Qual que é a variação de energia interna? Menos 100, né? Então, esse aqui é um outro exemplo, que é o exemplo de um refrigerador, tá? Depois a gente vai estudar como que funciona o refrigerador e o exemplo do motor, tá certo? Então, o que são a lei da termodinâmica? Basicamente, quando pega o calor, parte dele é convertida em trabalho,
e parte de energia interna. Ou o meu sistema perde calor, há um trabalho sobre o gás, esse gás é o quê? Ele é comprimido e também causa uma variação de energia interna. Pode acontecer só uma relação entre trabalho e calor? Pode. Pode acontecer uma transformação só de que eu forneço ou retiro calor e varia a energia interna? Pode também. Então, esses são os 3 casos possíveis, tá?